Olá, sou Paulo Eduardo, estamos chegando para mais um estudo bíblico aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, que prazer ter você aqui. Vamos falar um pouquinho sobre justificação, o nosso segundo estudo sobre esse tema. Vamos lá? Muito bem, nós começamos a falar sobre justificação. Nós já abordamos a importância de falar sobre esse assunto, não é? Um assunto que está sempre voltando aí nos meios cristãos, através de sermões, estudos bíblicos, e nem todos têm a devida compreensão do que de fato é a justificação. Nosso último estudo nós temos uma introdução do que é justificação, da sua fundamental importância no cristianismo, de como é importante sabermos, não é? Falamos que justificação é alguém tornar justo o que é injusto, tornar inocente o que é culpado, não por méritos de quem está sendo inocentado, mas por outra pessoa. No caso que nós falamos, somos justificados pela fé em Cristo Jesus, através da obra que Cristo Jesus realizou lá na cruz do Calvário. Hoje eu quero estudar um pouquinho com você sobre a base e a natureza da nossa justificação. A justificação é a imputação em nossa conta de uma justiça que não é nossa. E essa justiça é baseada na obediência de Cristo, nada nosso. Filipenses 3, versículo 9 diz assim: e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Isso é algo maravilhoso de observar. A justificação pela fé não ocorre sob base das nossas próprias obras, mas daquele que realizou por nós na cruz do Calvário. Nós somos justificados baseados na obra de Cristo. É por isso que a nossa justificação está totalmente confiado pela fé em Cristo Jesus. Justificados, na nossa justificação não existe nenhum mérito da própria pessoa, mas unicamente, totalmente méritos de Cristo. Ele se fez maldito por nós. E a sua justiça, ela é perfeita. 2 Coríntios 5 e 21, Paulo fala isso. Gálatas 3 e 13, Paulo fala isso. Afinal de contas, mencionamos nosso estudo último, que Paulo aborda muito sobre justificação. Das 39 vezes que a palavra justificação aparece no Novo Testamento, das 39, 29 vezes estão nos escritos de Paulo. Então, 2 Coríntios 5 e 21, Paulo aborda esse assunto, e Gálatas 3 e 13 também, ele fala que o Senhor se fez maldito por nós, né? E a justiça que ele realizou, ela é perfeita. Essa justiça perfeita, ela é divina, é diretamente realizada em prol de nós, e totalmente diferente de qualquer outra justiça humana, de esforço nosso. Porque ela é a única que foi capaz de satisfazer as exigências de santidade de Deus. Só Cristo poderia fazer. Por isso, o justificado deve se gloriar no Senhor. Nós precisamos entender isso. Fomos justificados, mas nada nosso, nenhum mérito nosso. 1 Coríntios 1, 30 e 31 fala sobre isso. Justificados somos totalmente pelos méritos de Cristo. Nada que nós possamos fazer vai nos fazer merecedor ou dignos da nossa justificação. Jesus, ele cumpriu plenamente a lei. Ele derramou seu sangue em favor de homens pecadores. Então, pela obediência de Cristo, muitos são constituídos como justos. De todas aquelas demandas da lei, que a lei exigia, foram satisfeitas por Cristo Jesus. Romanos 3 e 23 fala isso, Romanos 5 e 19 fala isso. A justiça de Cristo, ela é imputada aos redimidos, e eles tornam-se então justiça de Deus em Cristo. 2 Coríntios 5 e 21. A nossa justificação, ela foi alcançada porque Cristo vindicou a nossa culpa, Ele levou a nossa culpa, e hoje nós podemos então ser declarados justificados diante de Deus. A justificação, ela ocorre no tribunal de Deus, é um ato único. Assim nós fomos justificados diante de Deus. Enquanto a santificação que nós falamos, ela é um processo contínuo, não é?
somos santificados, buscamos dia a dia, a justificação, ela ocorre de uma vez por todas. Ela aconteceu através da obra de Cristo na cruz. A nossa justificação não é um processo gradual, ela já foi realizada e já foi aceita por Deus. Significa que uma pessoa, ou ela é totalmente justificada ou não. Isso é algo que precisa ser entendido. Não existe uma pessoa meio justificada, não existe uma pessoa meio salva. Ou ela está totalmente justificada ou totalmente condenada. Não existe um meio termo. Entenda, a santificação é um processo. Agora, a justificação, ela é uma vez por todas, porque foi realizada, alcançada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. É por isso que nós não somos salvos por meio dos nossos esforços, das nossas obras, e vamos conseguindo a nossa salvação aos poucos. Ela é algo realizado totalmente por Cristo Jesus na cruz do Calvário. A justificação, ela envolve o perdão. Embora a justificação possa ser distinguida, separada de perdão de pecados, necessariamente o perdão está incluído na justificação. Essa remissão dos pecados, ela ocorre com base em quê? Na obra expiatória de Cristo Jesus. Além disso, a nossa remissão, ela é completa, ou seja, todos os pecados dos redimidos são perdoados, sejam eles passado, presente ou futuro. Todos os pecados foram perdoados. A culpa pelo pecado, ela foi removida na obra da nossa justificação. E quando falamos isso, o castigo também merecido também foi removido. Hebreus 10 e 14 fala sobre isso. Então, o crente, ele foi justificado, ele ainda está sujeito ao pecado. Isso é algo que preciso deixar claro aqui. Ele está sujeito ao pecado. Ele envolve muitas vezes restauração da comunhão entre Deus e o homem por causa do pecado. Atos 13, 38, 39, Atos 26, 18, Romanos 5, de 1 a 10. Aquele que foi justificado tem paz com Deus. Por causa de quê? Porque a culpa foi removida. Ele continua pecador, ele continua nesse corpo aqui sujeito ao pecado, a falhas, mas a sua obra, justificação, já foi realizada. Então cabe a nós um processo de santificação, de obediência, de cuidado, para que os nossos pecados não venham quebrar, romper o nosso relacionamento, a nossa comunhão com Deus. Mas fomos justificados pela obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário de uma vez por todas. O pecador, alvo da justificação, ele agora é adotado como filho de Deus. Aquele pecador que um dia se entregou a Cristo, recebeu Ele como Salvador, foi salvo, ele é feito filho de Deus, ele entra para a família de Deus. 1 João 1,12 deixa isso muito claro. Romanos 8, 15 e 16, Gálatas 3, 26 e 24. Ele desfruta dos direitos concernentes a ser filho de Deus. Sabe, herdeiro legal, herdeiro da vida eterna. O pecador justificado, ele recebe o direito da vida eterna. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, Romanos 8 e versículo 7. E coisa preciosa saber disso. E coisa maravilhosa saber disso. Justificado de uma vez por todas. Você não vai ser justificado aos poucos. Justificado, perdoado, pecados passados, presentes e futuros, salvos em Cristo. Uma salvação que ninguém tira, ninguém rouba, ninguém toma, porque já fomos justificados pela obra da cruz de Cristo. Agora precisamos sim viver atentos à santificação, a uma vida de purificação, de obediência, mas a nossa justificação já foi realizada de uma vez por todas lá na cruz do Calvário. O dia que você recebeu Cristo como Salvador, você foi salvo. E essa salvação ninguém tira, ninguém toma. Louvado seja Deus por isso. Que Deus te abençoe. Espero você no nosso próximo estudo, encerrando aqui esses estudos sobre a justificação.